A paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, no quarto trimestre de 2020, estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? O textuário da nossa lição está em Jó capítulo 4, versos 7 e 8. E diz assim: lembre-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Vamos repetir isso aqui: transcendente, relacionar com o homem terreno. Apesar de transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Vamos falar sobre isso durante a lição. A leitura bíblica em classe nós encontramos em Jó capítulo 4, versículos 1 ao 8, depois Jó capítulo 15, versos 1 ao 4 e capítulo 22, versos 1 a 5. Aí temos a fala em 3 discursos de Elifaz. A nossa lição, nesta ocasião, vamos trabalhar a teologia de Elifaz. O pensamento dele, que é comum a de muitas pessoas nos dias atuais. Ele trabalha nesse sentido, nós vamos verificar essa teologia, a justiça retributiva, e vamos falar se ela é certa, ou seja, se só os pecadores sofrem e os justos não passam por revés, é assim? Jó contrariou esse ensinamento e, segundo isso, ele foi acusado de estar ferindo a ortodoxia que deveria guardar. Será que é isso mesmo? E, finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação que ele faz. Irmãos, nós temos que ter em mente que Deus é fiel. E aqui nós estamos tratando de Jó, um homem inocente. Nós temos o testemunho do próprio Deus acerca dele. E é sobre este contexto que nós vamos estudar a teologia de Elifaz. Um amigo que deveria estar ali para auxiliar, de certo modo, até tentou fazer isso, mas depois ele se entregou aos seus conhecimentos ou entendimento da palavra, criando pressupostos de que somente os pecadores devem sofrer e os justos não podem passar por reveses. Vamos entender um pouco melhor esta situação. Ao falar de Deus, nós vamos falar de um Deus justo. Deus é justo. Aqui eu coloco vários versículos que nos falam sobre esse Deus. Ele é justo, isso não há dúvida em coração de ninguém, no entendimento, eu creio que de nenhuma pessoa. Deus é justo e a sua justiça é parte da sua natureza divina. Vou ler aqui apenas 1 João capítulo 2, verso 29, que diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você sabe que ele é justo, faz parte da sua natureza divina. Agora vamos entender o seguinte: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Então ele acusa Jó, ou dirige-se a Jó, né? Dizendo que tem um pensamento teológico da justiça retributiva, né? A lei de causa e efeito. É um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Ele diz: não pode ser contraditado, ou Jó. Existe uma justiça retributiva. O que você realmente pratica, você recebe em troca a punição se você fez com equívoco, e também as benesses se você fez de maneira coerente. E ele vai tentar mostrar. Vamos entender isso num contexto teológico, apenas para que os irmãos tenham noção do que nós estamos falando aqui sobre justiça retributiva. A justiça de Deus, irmãos, nós podemos compreendê-la como de duas maneiras, antes de falar sobre isso aqui.
A justiça de Deus, ela tem a justiça absoluta, que nós podemos dizer assim, é a parte da natureza divina. Deus é justo. Deus é justo. Justiça no sentido absoluto. Então, ou seja, não há sombra de variação, não há mudança, não há... Deus é justo e ponto final. Aleluia. É isso mesmo. Esse é o princípio certo e inerrante da palavra de Deus. Deus é justo. Agora, os homens trabalham no sentido teológico para compreender como a justiça de Deus atua em relação ao homem no relacionamento humano. Então eles dizem que a justiça de Deus é absoluta, porém tem a justiça relativa, ou seja, no relacionamento com o homem, com o relacionamento com a sua criatura. Como que ela se relaciona com a sua criatura? Então, aí os teólogos dizem a aplicação da justiça divina. E na aplicação da justiça divina eles dividem em governativa, que Deus está no controle das coisas, Deus é Senhor, soberano. E aí então nós vamos ver Tiago capítulo 4, verso 12 aqui, diz assim: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Veja, só nessa justiça governativa, quem és tu para dizer alguma coisa, né? Quem és tu para dizer apontar o que é certo, o que é errado aqui, na vida de outro, né? Então, Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que é e o que não é, o que pode, o que não pode. É Ele, nós não temos que discutir isso, na aplicação da justiça divina. Depois, tem uma segunda parte, a distributiva, onde tem recompensas e castigos, assim, visto pela teologia, num sentido mais complexo, né, para que você compreenda o que está sendo dito aqui. Tá? Então veja, vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Está escrito assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja, ele está dizendo assim, teologicamente eles dizem, Deus não faz acepção de pessoas e Ele vai distribuir a cada um conforme as suas obras. Ele vai ou punir ou recompensar. É isso que, nessa teologia que Ele faz, está entrando. Está dizendo, porque na verdade a compreensão humana, é olhar do sentido humano para o divino, não olhando do sentido divino para o humano. Irmãos, se nós olharmos para o sentido divino, Deus é Senhor soberano, a sua justiça é absoluta, faz parte da sua natureza divina. Tudo que acontecer em nossas vidas é parte da justiça de Deus e é perfeito. Não estaríamos aqui falando sobre essa teologia que Ele faz se Ele estivesse realmente confiado em Deus e realmente colocado a orientação vinda da parte de Deus, como o Senhor está no controle de todas as coisas. Sim, está correto esse versículo, dizer que Deus recompensa? Sim, mas não há injustiça em nenhuma das suas ações. Então aí eles dizem que essa distributiva se divide ainda em duas, em remunerativa, ou seja, as recompensas, e aí você é recompensado por aquilo que surgiu aí, você fez corretamente, é assim que é visto. E lá em Deuteronômio, nós vamos ler essa parte de Deuteronômio capítulo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver aqui, Deuteronômio capítulo 7, versículos de 12 a 14. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, se os guardares e fizeres, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e teu azeite, e a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou aos teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. Veja, ele está falando de uma recompensa, uma justiça remunerativa ou recompensa, porque você ouviu e guardou os estatutos. É nessa visão dessa teologia tradicional de justiça retributiva, né, ou distributiva, remunerativa, pagando, e aqui na retributiva, que é a aplicação da penalidade. Então aqui que Jó entra e diz, olha, você está sofrendo porque você cometeu o pecado e você está pagando. E aqui então, a retributiva, ele usa então também alguns versículos, podemos mostrar aqui, aplicação da penalidade.
Gênesis capítulo 4, verso 7, quando Caim, Deus está conversando com Caim, né? E diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Desculpa. Veja, irmãos. Os textos estão corretos. Realmente está coerente as palavras de cada um destes versos. A interpretação e a ação de Elifaz, a doutrina de Elifaz é que não está coerente, porque está colocando que está querendo, vamos dizer assim, achar resposta para a situação em que Jó está passando. Ele não está olhando com o olhar divino, está olhando com o olhar humano, pecaminoso, dizendo isso aí é porque você está infringindo um ato de Deus, então você está pagando. Ele está enquadrando Jó nessa doutrina aqui retributiva. E ele vai insistir nessa implicação contra Jó e trazer a Jó um desgosto na alma, porque realmente você ser acusado assim, e Jó sabia que, Jó conhecia, vamos dizer assim, as verdades de Deus, sabe que Deus é justo, poderoso, tanto é que ele vai falar com Deus e dizer: Senhor, veja a minha situação, examina-me, vê se prova, vê se há em mim um caminho mau, busca em Deus uma resposta, porque a acusação que vem desse amigo, entre aspas, usando um texto ou uma doutrina que simplesmente parte dela e fazendo a sua interpretação ao seu bel prazer. Temos que tomar cuidado com isso. Várias pessoas interpretam partes das escrituras, são teólogos, às vezes são pessoas que têm estudo e pegam partes da teologia e querem aplicar um texto isolado ou uma interpretação incoerente e achar resposta prontas para as situações que estão passando as pessoas e dizer, por exemplo, que a pessoa não tem algum benefício, não está sendo abençoada no sentido material porque está com determinada falha ou outra situação, e isso não é correto diante da palavra de Deus. Irmãos, vamos mostrar isso para os irmãos e vamos em frente. E o que o homem plantou? O homem colhe o que plantou, né? E aí o verso 8 aí que está no nosso textuário, né, onde ele diz, ele faz essa implicação aí, né? O homem colhe o que plantou, e aí? A Bíblia mostra esse princípio? Sim, mostra aqui, o salmista confirma que Deus é bom e justo, por isso ele recompensa os bons e pune os maus, né? O Salmo 1, conhecidíssimo nosso, Salmo 1, né, versos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sim, mas não é pegar vamos dizer assim, um texto isolado e aplicar na vida de alguém. Isso está acontecendo com você. Parece que é limitar as coisas de Deus, o entendimento da palavra. Cuidado com a interpretação da palavra, por favor, para que não erramos, para que não tenhamos justiça humana sobre as pessoas, para que não haja imposição de pensamentos particulares sobre a vida dos outros. Veja, e a prova da vossa fé? A prova da vossa fé não é punição. 1 Pedro aqui, capítulo 1, verso 7, nos mostra bem claro isso. Olha aqui. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, aprovado no fogo, se acha em louvor, honras e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui nós temos diversas expressões, né? A aprovação que vem, não deixa enganar. Aqui, primeiro é Tiago, né? Capítulo 1, vou ler aqui o verso 2 ao 4, veja. Mas, irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha aí, irmãos, esse aqui ele mostra que o momento de sofrimento, às vezes, ele é o momento de nos aprimorar, melhorar a nossa vida espiritual. Obra a paciência, gera em nós frutos de louvor e adoração ao Senhor, é uma esperança para a glória eterna, esperança. As provas dessa vida não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Nós estamos aguardando novos céus, nova terra. Irmãos,
É muito importante a nossa vida aqui, inclusive os momentos que passamos com lutas e dificuldades, porque eles nos aprimoram e nos ensinam nesta caminhada. Que Deus nos ajude a não julgar incoerentemente, incorretamente as outras pessoas por algum versículo que conheça ou por uma doutrina que acaba defendendo de forma equivocada, como fez ele faz. Bem, mas eu pergunto, o que a pessoa plantou, isso ele vai colher. E a lei da semeadura, como é que fica? A gente ouve sempre, principalmente quando nós estávamos na área militar, plantar é opcional, mas colher é obrigatório. E aí? Sim, a lei de semeadura ela foi anulada? Não, não foi anulada. Não foi anulada. Persiste, a lei de semeadura é correta, mas veja, vamos à palavra de Deus que diz aqui em Gálatas capítulo 6, verso de número 7 e 8, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Qual a semente que você está plantando? O que é que você está lançando na terra? Para colher. Não adianta a pessoa imaginar que porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, ele pode fazer o que ele quiser. E vai acontecer. Sim, aqui entra, não é que a justiça retributiva de lei de causa e efeito você vai aplicar. Não, estamos dizendo que aqui uma das situações, uma das partes Deus é justo, aquilo que você plantou você vai colher. Mas não é que todas as pessoas que estejam passando por sofrimento estão colhendo algo que plantou errado. Não quer dizer que o sofrimento é uma resposta daquilo, nem que a vitória ou o sucesso talvez seja. Essa pessoa ganhou um presente, recebeu uma herança, foi abastado sem saber porquê. No contexto geral, veja, temos que compreender que todos esses versículos estão coerentes e corretos. Só que nós temos que ir lá para um Deus que é soberano, para um Deus que governa todas as coisas e que a justiça faz parte da natureza divina. A justiça de Deus é absoluta. Então, nós estamos nesse contexto aqui humano, terreno. A lei de semeadura, que você plantar, você vai colher. Quem está plantando? Verso 8 diz assim: que o que semeia na carne, da carne receberá, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito letra maiúscula, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia. Você está ceifando na carne, vai ser condenado? Ou você está ceifando no Espírito? Espírito letra maiúscula, no Espírito Santo. Então, salvação. Aleluia. Qual é a semeadura que estamos fazendo? A lei da semeadura vai acontecer. Não adianta viver em corrupção. A Bíblia diz, nenhuma condenação há, Romanos capítulo 8, verso 1, para os que estão em Cristo Jesus. Mas não parou por aí. O verso continua. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, não há condenação para os que estão em Cristo. Mas como é que você está semeando? Eu tenho Jesus, mas vive uma vida de pecado, uma vida de corrupção, vivendo na carne. Cuidado, a condenação vem. A sentença vem. A lei da semeadura será aplicada. Talvez, nesse momento que está semeando na carne, está tendo benesse, está vivendo uma vida regalada, tem todo prazer, não está sofrendo e nem tem acusação como essa de ele faz sobre a sua vida. Mas lá no íntimo, você sabe a sua posição diante de Deus e sabe que está semeando na carne e que vai colher a corrupção e que vai ser condenado por não estar de acordo com a vontade de Deus. Olha isso aqui. Então, o que você semear, você colhe. Provérbios 22, 8, se você semear injustiça, você vai colher maldade. Oséias capítulo 8 dá-nos a entender, aquele provérbio que costumam falar, mas que tem origem bíblica. Se você semear vento, você vai colher a tempestade. Você vai colher o que você está plantando. Veja o que você está plantando. O que é que você está plantando? Talvez, no momento em que você está plantando, a sementinha está ali, você ainda não sabe. A colheita vai chegar. Um dia vai chegar. Enquanto isso, a sua vida não está representando aquilo que você está semeando. Parece que você está vivendo uma vida correta, mas se está plantando o errado, vai colher lá na frente o resultado, a condenação eterna, porque diz a palavra de Deus, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, quantos que estão aí fazendo acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Muita gente acusando uns aos outros, e dizendo isso aí é fruto disso ou daquilo.
e talvez não é, talvez seja um momento de provação de Deus. Nós não temos que olhar para ninguém e fazer o julgamento sobre a vida do outro. Nem se ele está bem, nem se ele está mal. Não sabemos julgar. Não temos que importar com isso. Isso não é da nossa conta. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A nossa vida não é olhar a vida do outro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos um compromisso diante de Deus. Participar do seu corpo, do seu sangue, estar envolvido com Deus. Não temos que julgar o irmão. Por que você julga o teu irmão? Por quê? Olha aqui, Romanos capítulo 14, verso 10. Por que julgas teu irmão? José do Egito, no capítulo 39, foi julgado, acusado. Olha, as evidências, vamos dizer assim. Uma mulher com a roupa dele na mão, gritando, ele saindo correndo, todos que viram na casa. Se fosse nos dias atuais, coitado, naqueles dias ele já sofreu, foi para a cadeia. Se fosse hoje com WhatsApp, com tudo, todos iam dizer, olha, tem a prova, foi fulana que falou, a roupa dele ficou na mão dela, e assim por diante. Quantas acusações, a sua vida moral, a sua vida foi escancarada de forma maldosa, e tudo era fake news, tudo era fake news, mas Deus sabia. O importante não é o que os homens dizem a nosso respeito, o importante é o que nós somos diante de Deus. É claro que a Bíblia diz que a nossa vida é como uma luz e como um sal. Nós temos que refletir a glória de Deus. E assim, veja, o que disseram de José não era correto. Mas o que ele refletiu, a Bíblia diz, onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Aonde ele estava, as pessoas diziam, aí vai um homem de Deus. Ainda que ele estivesse sendo acusado imoralmente, ainda que ele estivesse sendo lançado na cadeia, mas lá ele também foi líder daqueles que estavam presos e viveu uma vida de comunhão com Deus, trazendo resposta de Deus para aqueles homens, fazendo a vontade de Deus. Talvez o que você possa estar vendo na vida de outro não seja a realidade que você... Não faça isso, não faça isso. Não faça isso porque nós não temos que dar conta pelo outro, nós temos que dar conta por nós. A cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você, por que julga teu irmão? Olha a trave que está no seu olho. Está querendo tirar o cisco do olho do irmão, mas não está vendo a trave que está no seu. A Bíblia não nos dá direito a julgar ninguém. A justiça divina é absoluta, faz parte da natureza divina. Esta é a justiça de Deus. É a justiça coerente, é a justiça correta. Aleluia. Veja, Jó se contrapõe à teologia que ele faz. Capítulo 6 e 7, ele não pode, ele contraria essa teologia baseada num universo governado por lei de causa e efeito, simplesmente. Não que ele estivesse dizendo que é errado, mas ele está dizendo que não pode ser assim, simplesmente porque se eu estou sendo... A minha vida foi uma procura de andar corretamente diante de Deus. Ninguém é capaz de realmente viver 100%. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos fraquezas. Né? É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que intercede por nós, que caminha conosco. Então ele se desespera nesse momento e diz, não pode ser, tem alguma coisa que não está correta. E o patriarca então não aceita a tese dele faz. E se sente alienado de Deus, afastado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. E isso leva ele a fazer queixas. No momento de dor, o que melhor que devemos fazer é nos dirigir a Deus. Ele vai dizer diante de Deus, Senhor, me traga uma resposta, porque eu preciso da resposta divina, porque a fala dos homens não responde mais às minhas necessidades. As opiniões humanas, irmão, não podem interferir nas nossas vidas. As opiniões humanas não podem dirigir as nossas vidas. Você sabe a sua posição diante de Deus? Temos que saber a nossa posição diante de Deus. Veja que está escrito lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, versículo de número 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Não sabe? Se não sabe, ele diz aqui, se não é que já estáis reprovados.
se você não sabe a seu próprio respeito, se você não conhece a sua própria situação diante de Deus, se você não sabe se você está na fé, então você já está reprovado. A nossa comunhão com Deus, o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus, somos filhos de Deus, nós estamos diante de Deus, somos falhos, somos fracos, temos realmente somos passíveis de erro, sim, mas ele diz: aquele que anda na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, somos passíveis de erro, mas temos um advogado, temos um Senhor conosco, ele está conosco para nos dar vitória cotidianamente. Amém, irmãos? Então, o melhor a fazer no momento de luta é entregar ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Coloca todos os seus anseios na mão do Senhor e os seus pensamentos, a sua vida, a sua atitude será tranquilizada no Senhor. Que Deus te ajude a realmente confiar em Deus e entregar a Ele todo o teu caminho. Faça assim. Esse é o melhor a fazer, porque os homens são falhos e não há segurança às vezes nas suas respostas, mas de Deus vem a resposta coerente. Podemos ajudar uns aos outros, podemos aconselhar uns aos outros, mas temos que ser como um porta-voz de Deus, a palavra do Espírito Santo em nossa boca, senão falamos de conhecimentos particulares e entendimentos segundo a nossa visão humana, pequena, terrena e às vezes até maldosa. Que Deus nos ajude a ser um homem de Deus, um homem espiritual. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Veja, irmãos, se realmente, Jó, ele diz aqui, ele acusa Jó, ele acusa Jó que se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e os sofrimentos dos maus, estaria errada. Não está dizendo, o Elifaz está indo de uma forma muito pesada, vamos dizer assim, né? Nós não estamos querendo dizer que não há prosperidade para aqueles que praticam a justiça. Nós não estamos aqui contrariando a lei da semeadura, falamos para os irmãos. Mas não podemos enquadrar qualquer coisa como sendo a resposta que nós achamos coerente. Nós não temos conhecimento dos fatos, não temos conhecimento das coisas, não sabemos a luta, a guerra espiritual que está travada em relação àquela vida. Não temos que impor o nosso conhecimento, as nossas teologias para responder sobre a vida de ninguém. Nem sobre a nossa própria, às vezes não temos condições de responder e pedimos: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Abaixar a cabeça, bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor tem misericórdia, o Senhor nos manda para casa justificado. E o outro vai dizer assim: dou dízimo, jejuo 2, 3 vezes por semana, oro, faço isso, faço aquilo. Opa! Às vezes nem a nossa avaliação não é correta. Senhor, nos ajuda pelo Teu Santo Espírito a permanecer. Irmãos, cuidado com essas ortodoxias engessadas, presa em alguns versículos apenas e não na totalidade da palavra, e não um Deus absoluto, justo, santo, soberano, Senhor. Mas eu pergunto, afinal, o justo sofre ou não? Paulo, quando foi chamado ao ministério, sabe como que o Senhor chamou? Manda ele lá, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O justo sofre ou não, irmãos? A chamada de Paulo foi assim: vou ensinar ele quanto que ele deve sofrer. Começou vindo cego, já teve a primeira aprovação aí. Quanto que ele sofreu pelo nome do Senhor? Aleluia! Você quer ser um sofredor na obra, irmãos? Sofra, pois, comigo como bom soldado de Jesus Cristo, diz a palavra. Oh, irmãos, na obra de Deus nós não estamos aqui para receber benesses nessa vida, não. Estamos aqui para entregar-nos completamente. Não tenha a minha vida por preciosa, disse Paulo, ainda que eu cumpra o objetivo que é levar esta mensagem. Sofra com Cristo, seja participante das aflições de Cristo. João Batista, irmãos, ministério curto, mas um ministério profícuo, um ministério que não teve medo de mostrar o erro, de trazer a injustiça do homem e os equívocos para que fossem tratados. Confrontou o pecado de frente, confrontou realmente o erro e a injustiça. Teve sua vida ceifada nessa terra? Teve, mas a mensagem dele ficou. Um homem que sofreu pela causa de Deus. Senhores irmãos, lerem Mateus capítulo 14, verso 1 ou 12, vão saber o quanto que ele já estava sendo
perseguido e sofrendo e termina com a sua morte. Que Deus nos ajude, irmãos, a realmente nos entregar em favor da obra e realmente fazer com vontade. E Jó que sofreu. A Bíblia diz em Jó 1, verso 8, que o Senhor disse: não há ninguém comparável a ele, um homem justo, reto, temente a Deus, que se diz: não, o justo sofre ou não? Olha aqui o exemplo. O Jó é o maior exemplo, tem testemunho de Deus. E o próprio Cristo, ele sofreu muito, sofreu por nós, e antes de ir para a cruz ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Oh, que sofrimento, oh, que angústia, desculpa, oh, que luta, oh, que dificuldade, oh, que peso. Mas ele foi até o fim e enfrentou a morte de cruz por nós, a pior de todas. O justo sofre ou não? Cristo era justo? Nele não há injustiça nenhuma, mas ele pagou os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Aleluia, que doutrina maléfica essa, simplesmente dizer que os justos não sofrem e são prósperos, e os injustos que são, e pecadores que sofrem e são condenados. Sim, essa situação faz parte de um contexto muito maior, e não é esse textinho tirado fora do contexto que vai impor uma nova teologia a ser seguida. Cuidado, irmãos, sejamos realmente cautelosos em observar o que vamos aprender ou também ensinar, para não ensinarmos coisas equivocadas que não estão na palavra de Deus. Uma ameaça à tradição religiosa. Jó é acusado por Elifaz de que teologia nova é essa sua? Dizendo que Jó que estivesse trazendo uma teologia nova, porque agora o justo está podendo sofrer. O Elifaz estava tão seguro de que aquela sua doutrina, de que aquela sua teologia da causa e efeito, da lei da semeadura simplesmente, era tão correta que ele diz: olha, isso nós ouvimos desde os nossos pais. Você é novo, rapaz. Você não é mais idoso do que o teu pai. E todos eles viveram essa justiça retributiva, e você agora vai sofrer e não vai ser causa de pecado, e começa a acusá-lo. Cuidado, irmãos. A sabedoria, realmente, a verdadeira sabedoria, né? O que sabes que nós não saibamos? A verdadeira sabedoria, irmãos, ela vem de uma experiência com Deus, de um relacionamento pessoal. Vem, de enfrentarmos tribulação. A tribulação produz a paciência, experiência, esperança. Comunhão com Deus, vivência com Deus, está aqui em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. É produção realmente de experiência com Deus, a tribulação. É viver o temor de Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que nós possamos, irmãos, saber passar os momentos, tanto os momentos de bonança quanto os momentos de sofrimento, adorando, servindo ao Senhor. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Essa é a indagação de Jó. Sim, Jó tirou de si todo esse sofrimento, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Possamos ter essa confiança. O meu Redentor vive. Por fim se levantará sobre a terra. Naquele dia você vai ver a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Um defensor celeste. Veja, irmãos. Jó apela para ele ver que Elifaz está trabalhando no sentido humano e terreno. Ele vê que a teoria de Elifaz, a teologia de Elifaz se firmava na terra, mas o homem de Uz apelava para os céus. A procura de conhecer a vontade de Deus, e a defesa de Deus, a orientação de Deus, a explicação de Deus para os seus momentos difíceis. É claro que você fica às vezes querendo uma resposta, e ele estava em busca. Paulo teve um momento de pedir: Senhor, esse espinho na carne aqui. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Tem hora que não vamos nem compreender corretamente, mas a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16, que o homem espiritual compreende as coisas espirituais, mas o homem natural não compreende, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É algo espiritual, é vindo de Deus. E ele está pedindo: Senhor, eu quero compreender de uma maneira espiritual, porque essa palavra de Elifaz é uma teologia
humana e terrena. Está muito vinculada aos preceitos humanos. Está agora atrelada, ainda que tirada da Bíblia, ainda que tirada de um conhecimento divino, mas atrelou-se aos preceitos humanos e fez disso uma regra e uma lei imutável, com até, parece que querendo sobrepujar as leis divinas, né? Veja, irmãos, nós somos um homem espiritual e nós temos ajuda. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26. Lá, sentado à direita de Deus, está Jesus e também intercede por nós. Temos 2 intercessores, o Espírito Santo que habita conosco e Jesus à direita do Pai. Nós temos ajuda, nós temos resposta do céu, nós temos um defensor que intercede por nós do céu. É isso que Jó buscava e nós já temos, irmão, nós já entendemos isso, nós já sabemos. O Espírito Santo habita em você, habita em mim, está conosco, é o nosso ajudador, é o nosso defensor, é o nosso advogado, é o nosso consolador. E o nosso advogado lá junto ao Pai, Jesus Cristo, está lá para defender a nossa causa, interceder por nós diante do Pai. Aleluia! Louvado seja Deus. Continuamos firmes, irmãos. E não se importa com essas falas humanas que se traduzem de interpretações equivocadas de textos bíblicos e às vezes se prende a uma teologia parcial e não total da palavra, e às vezes se leva a uma compreensão também equivocada e traz até receio na sua vida. Fica em paz, Deus está convosco. Por fim, os pecadores diante de um Deus infinito. Aleluia! Deus é um Deus soberano, mas ele usa isso para dizer que Deus é tão grande, é tão excelso, é tão sublime, que é um Deus transcendente e, como ele diz aqui, a grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Deus é tão infinito que você não vai ter contato com ele, não vai ter comunhão com ele, não tem como você, Jó, você não vai falar com Deus, olha, você é insignificante aí, Deus é transcendente e trabalha um Deus distante. Mas eu quero dizer para você, Deus não é Deus somente de perto, não. Deus é Deus de perto e também de longe. Aleluia. Deus é Deus em toda situação e está conosco. Deus, o Deus transcendente, também é um Deus imanente. Vamos conhecer esta situação melhor. Veja, ele diz aqui que a transcendência de Deus realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Ele vai falar então que o Deus é inatingível, a teologia que ele faz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o homem aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender e pronto, ele já ia ter a retribuição do seu arrependimento. Uma doutrina totalmente equivocada, entendendo equivocadamente a Deus, entendendo equivocadamente os princípios de Deus, a soberania de Deus, a justiça de Deus. Mas vamos compreender isso, irmãos. O Deus transcendente, ele também é imanente. Quando Jó pergunta, Senhor, tu que és Senhor nos céus, que é o homem para que tu te lembre deles? O salmista fala disso também. O que é o homem? Então, nada aqui na terra para que tu o visites, mas Deus está com o homem. Desde quando Deus formou o homem, a sua obra-prima, feito a sua imagem e semelhança, Deus nos fez, irmãos, com suas próprias mãos. E a Bíblia diz, Deus passeava no jardim, houve uma separação por causa do pecado, mas Deus enviou a Jesus Cristo, a expressão imanente, a manifestação de Deus, a manifestação imanente de Deus, é Deus conosco, é o Emanuel, é Deus presente, é Ele dizendo para nós, filho, você tem condições de ter relação comigo, relacionar-se comigo, estar junto comigo. João 14, verso 8 a 11, ele vai dizer para nós, eu estou tanto tempo convosco, você não me tem conhecido ainda? Deus está dizendo, eu estou aqui presente na pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus transcendente se faz presente através do anjo do Senhor em diversas manifestações antropomorfósmica, de antropomorfismo, no Antigo Testamento, e agora
no sentido teofania, né? Teofania de Deus no Antigo Testamento, de forma teofânica, né? A teofania de Deus, o anjo do Senhor presente, sempre, né? A manifestação de Deus constantemente no Antigo Testamento foi notada, representando o próprio Cristo presente, né? na Antiga Aliança, e agora o próprio Deus que se fez homem, né? João capítulo 1, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou-se. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, reatar a nossa comunhão com Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. E quem viveu a antiga aliança, crendo no sacrifício vindouro, do Messias que havia de vir, na esperança dessa salvação, estão também amparados por esse sacrifício de Cristo, e ele humanizou-se, é a presença de Deus, o Deus presente, aleluia, é um Deus que está conosco constantemente. Deus caminha com os homens, ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz, quer dar a entender. Ele fala, eu não estou negando que Deus é um Deus transcendente, mas eu estou falando com ele porque eu sei que Deus comunica com o homem, eu sei que Deus tem relacionamento com o homem, eu sei que Deus Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. E a ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Aleluia. Não sou eu que estou caminhando com ele, mas ele está caminhando comigo. Às vezes eu não consigo estar junto dele, mas ele está junto comigo. É aquele caminho de Emaús, né? Parece que você está vendo assim, minha esperança terminou, Deus morreu, mas ele está dizendo, estou vivo, estou convosco. Que palavras são essas? Lucas capítulo 24, que quando caminham nesta jornada vão conversando e estão tristes. Eles diziam, nós estamos falando acerca de um Jesus poderoso em palavra e obras, um profeta, mas hoje é o terceiro dia em que tudo isso aconteceu, ele morreu, e ele fala com ele, eu vou necios e tardios para entender o que as Escrituras disseram. Ele não disse que deveria morrer e ressuscitar? Sim. Ele não disse que isso era mistério que acontecesse? Sim. Não está escrito que ele deveria sofrer, padecer, mas ao terceiro dia ressuscitar? Sim. Ele não ressuscitou? Tem umas mulheres que estão dizendo isso. Então ele está vivo, vivo para todo sempre. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é tua, o Senhor caminha conosco, Deus presente em Cristo Jesus. Receba Jesus em tua vida. Aleluia! Não é o sofrimento que você está passando agora que vai dizer a sua vida como está. É a presença do Senhor em você que diz tudo. Não é as acusações que você sofre, assim como sofreu José. Não é as dificuldades que vêm sobre a sua vida, como teve Jó, que vai reger e dizer a sua real situação. Mas sim, a presença de Deus está convosco. Jesus caminha contigo. Então, levante a cabeça e aguarde a redenção que está em Cristo Jesus. Emanuel, Deus conosco, aleluia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco, aleluia. É a presença dele que nos faz diferente, e ter essa esperança, e ter essa alegria, e ter essa comunhão com ele, e ter essa certeza de vida eterna. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Eu sei que ficou um pouco longo o nosso texto aqui, mas olha, hoje nós estudamos esse pensamento dele faz, um dos amigos de Jó, mas que para ele os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que ao se negar e reconhecer o que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó contrapôs, defendeu a sua integridade e a sua comunhão diante de Deus. Irmãos, independente do momento que você passa, a dificuldade que você enfrenta, tenha certeza, Deus está convosco, o Espírito Santo habita aí, aleluia. Então, ignore as acusações, as falas humanas, que vêm até com preceitos diabólicos. Lembre, dificuldades nós enfrentamos, realmente a Bíblia de Estudo Pentecostal nos traz diversas, decorrente do pecado original, decorrente dos próprios atos que nós fazemos, a lei da semeadura, a decorrência de um mundo pecaminoso corrompido que às vezes nos afeta, né? Estamos aí nesse mundo pecaminoso, e
Às vezes as atitudes desse mundo afetam e trazem dificuldades sobre a nossa vida. As leis humanas má, às vezes nós temos que estar sujeito a elas e aí somos atingidos e sofremos devido ao ataque maligno, né? O adversário nosso é o diabo, ele é nosso adversário. Ele está procurando a quem possa tragar. Né? Como participantes do sofrimento de Cristo, sofremos. Aqui podia acrescentar também, 1 Pedro 4,12, não estranhar a ardente prova, sofrimentos, participar do sofrimento de Cristo, sofrer juntamente com Ele, pela obra dele, pelas coisas divinas. Né? Quantos irmãos nossos estão sendo perseguidos em alguns países, até mais do que o nosso aqui está começando, havia esse tipo de perseguição, mas outros países sofrem realmente dificuldades tremendas, inclusive com a própria vida, mas nós estamos ainda um pouco aqui mais abençoados, mas como participantes do sofrimento de Cristo. Também como instrução divina, Ele está nos ensinando em cada sofrimento. A tribulação produz a paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Né? Como propagação do reino, José sofreu, mas levou o reino de Deus avante. Daniel foi condenado de diversas formas, né, pelos homens ímpios, mas Deus honrou e trouxe o conhecimento da verdade através desse homem de Deus. Paulo, então, se entregou, sofreu, e ele expõe ali grandes sofrimentos pelos quais passou, e Deus deu vitória, mas ele disse: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu leve este evangelho a outros. Então nós podemos saber que Deus não colocou Jó de castigo, viu, irmãos? Jó não estava de castigo não, conforme ele está querendo presumir aí. Nosso Deus é soberano e tem a sua maneira de tratar conosco. Sejamos sempre confiantes nele, independente de estarmos sofrendo ou não, aparentemente às vezes um sofrimento injusto, mas fique tranquilo, também pode ser que uma hora você está numa bonança e talvez aparentemente injusta também, porque Deus sabe como ele faz. Temos que ter sempre em mente: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia! Essa é a nossa alegria. Continuemos, irmãos, mantendo a ordem e o progresso, aguardando Jesus voltar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.